Bom, turminha, vamos fazer hoje uma viagem pelo mundo da química orgânica, usando duas substâncias que estão sendo muito comentadas hoje em dia, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina. Não vou comentar se é bom ou mau o uso, né, que não é da minha alçada. Eu vou fazer uma viagem pela química orgânica, utilizando para isso a fórmula estrutural plana da cloroquina e a fórmula estrutural plana da hidroxicloroquina, tá? Essas fórmulas aqui são chamadas de fórmulas bastão ou fórmulas traço, alguns ainda chamam de fórmula palito, tá? Que procura simplificar as fórmulas orgânicas, tá? Então, cloroquina e hidroxicloroquina. Primeira coisa mais ou menos óbvia repare que a cloroquina e a hidroxicloroquina são bem parecidas, né? A única diferença vai estar onde? Na hidroxi. O que é hidroxi? É essa parte aqui, ó, o finalzinho, a ponta da cadeia carbônica, onde eu tenho aqui a presença da hidroxila, OH. Né? Essa hidroxila, OH, vai dar características diferentes da hidroxicloroquina para cloroquina. Dizem até que o efeito biológico da hidroxicloroquina, né, os efeitos secundários da hidroxicloroquina, são bem menores do que da cloroquina, principalmente na vista, no efeito visual. Mas isso é medicina. O que me interessa aqui é o seguinte: primeiro, eu posso fazer uma classificação das cadeias carbônicas. Então, vou pegar aqui a hidroxicloroquina. Repare, é uma cadeia carbônica fechada ou uma cadeia carbônica aberta? Eu tenho aqui uma parte que é fechada, né? Fechada, aromática, né? Dois núcleos aromáticos, o benzeno, a piridina, e tem aqui uma parte aberta. Então, eu classificaria essa cadeia como sendo uma cadeia mista. Uma parte aberta, uma parte fechada. Então, uma parte aberta, uma parte fechada. Uma cadeia carbônica mista. Quanto à ramificação, é normal ou ramificada? Repare que ela apresenta várias ramificações. Então, eu digo que essa cadeia vem a ser uma cadeia carbônica ramificada. Apresenta ramificações na sua estrutura. É uma cadeia carbônica saturada ou insaturada? Saturada é aquela que só tem simples ligação entre átomos de carbono. Insaturada é aquela que tem dupla ou tripla ligação entre átomos de carbono, entre dois carbonos, vamos lembrar disso, né? Portanto, essa cadeia é uma cadeia insaturada, ela apresenta aqui duplas ligações, então eu digo que é uma cadeia insaturada. É uma cadeia carbônica homogênea ou heterogênea? Homogênea só apresenta átomos de carbono na sua estrutura. Heterogênea apresenta um heteroátomo, um átomo diferente do carbono entre dois átomos de carbono. Eu tenho aqui nitrogênio, 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 ou seja, é uma cadeia carbônica heterogênea. Portanto, é uma cadeia carbônica mista, ramificada, insaturada e heterogênea. Quantas funções, que é muito cobrado em vestibular, hein? As funções presentes aqui, ó, na cadeia carbônica, pregando a hidroxicloroquina, ó. OH, na presença de um carbono saturado, isso aqui representa a função álcool. Hidroxila ligada a carbono saturado, álcool. Se fosse hidroxila na presença de um carbono insaturado, dupla, seria o enol. A gente tem os enóis. OH ligado a carbono saturado, álcool. Então, isso aqui caracteriza a função álcool. Nitrogênio ligado a átomos de carbono. 1, 2, 3. Isso aqui vem a ser uma amina. Como está ligado a 3 carbonos, a gente diz ainda que é uma amina terciária. Aqui, ó, nitrogênio ligado a carbono, carbono, uma amina secundária. Aqui, ó, esse nitrogênio no meio da cadeia carbônica aqui, ó, isso tudo aqui seria sozinho, seria a piridina, né? Olha lá, nitrogênio aqui com dupla ligação. Aqui toma cuidado, hein? Nitrogênio com dupla não é amina, e sim
imina, ó, fica de olho, atenção, nitrogênio com dupla é imina, não amina, tudo bem? Então vem aqui, ó, álcool, aminas, aminas terciárias e imina, carbono com dupla. Voltando lá na cadeia carbônica, eu tenho ainda o cloro ligado ao anel aromático. Esse cloro ligado ao anel aromático caracteriza para mim um aleto orgânico. Os caras falam ainda em aleto de arila, né? Arila, anel aromático. Então, aleto orgânico, cloro ligado à cadeia carbônica. Se eu pegasse só essa parte aqui, ó, que seria o benzeno, só o benzeno pertenceria à função hidrocarboneto, né? O anel aromático, o benzeno, seria só essa parte aqui da minha cadeia. Mas aqui eu tenho a função aleto orgânico. Isso aqui formaria sozinho a piridina, também um composto aromático. São duas cadeias carbônicas aromáticas, né? A mais comum, o benzeno, e aqui a piridina. A gente pode falar ainda sobre a hibridização ou hibridação dos átomos. Carbono com 4 ligações simples, hibridação sp3, geometria tetraédrica. Carbono com dupla, hibridação sp2, geometria plana trigonal. Carbono com tripla ou carbono com duas duplas. Esse carbono aqui do meio, hein? Duas duplas. Repare, esse aqui é sp2, esse aqui é sp2, esse aqui sp. sp é uma geometria linear, ângulo de 180 graus entre os orbitais híbridos. Isso é uma coisa que vocês devem verificar lá na aula sobre hibridação, tá? Então, se eu venho aqui, ó, eu tenho carbonos híbridos sp3, tenho carbono híbrido aqui sp2, carbono híbrido sp2, carbono híbrido sp3, sp3, aqui sp2, 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 tá? Então carbono com dupla sp2, carbono que só tem simples ligação híbrido sp3. Então, carbono com simples, sp3, carbono com simples, sp3, carbono com dupla, sp2. E aqui não tem caso de carbono com tripla ligação, tá? Vamos voando aqui pelo mundo da química orgânica, comentando algo importante que é a solubilidade. A hidroxicloroquina é mais solúvel do que a cloroquina. Por quê? Porque na ponta da cadeia eu tenho aqui, ó, o grupo hidroxila, OH, onde eu tenho um polo negativo no oxigênio, devido à alta eletronegatividade do oxigênio, um polo positivo no hidrogênio. Isso aqui estabelece com a água aqui, ó, o tipo de interação de polo permanente, que é chamado de pontes de hidrogênio. Hidrogênio ligado aos 3 elementos mais eletronegativos da natureza. O FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, forma pontes de hidrogênio. Falando sobre isomeria ótica, carbono oticamente ativo, né? Carbono oticamente ativo, um carbono assimétrico, também chamado de carbono quiral, que gira o plano da luz polarizada, um carbono ligado a 4 radicais diferentes. Aqui a gente vai ter esse cara, ele está ligado a carbono, toda essa cadeia, na verdade, e aqui eu teria ainda um hidrogênio. Então, esse carbono estaria ligado a 4 radicais diferentes, o que é um carbono quiral, o que dá atividade ótica a essa molécula. Tá? Então, eu tenho a forma destrógira e tenho a forma levógira, que gira a luz polarizada para a direita e gira a luz polarizada para a esquerda. Destro gira, levo gira. Tudo bem? E tem a mistura racêmica, tá? Que não gira o plano da luz polarizada. Então, olha lá, carbono assimétrico, destrógera, levógera, racêmica. E ainda existe uma classificação de carbono, você tem que olhar lá na cadeia, tem carbono primário, aquele carbono ligado a um único átomo de carbono, secundário, ligado a 2 átomos de carbono, terciário, ligado a 3 carbonos, e quaternário, ligado a 4 átomos de carbono. Então, dê uma olhadinha lá na estrutura da hidroxicloroquina, que você vai ter ainda a presença de carbono primário, secundário, terciário. Não vai ter lá quaternário. Turma, uma aula rápida, voando,
tá? Sigam lá no YouTube, canal do curso Mondragon, tá? Um abraço para vocês, um beijo no coração. Tchau.